Bem-vindo ao canal Shaolin Japão, aqui é Márcio falando com você mais uma vez. Esse é o segundo vídeo sobre a campanha política realizada no Brasil nessa reta final, nessa última semana que falta antes das eleições. Hoje o vídeo é com Marina Silva e eu vou analisar as propostas de campanha dela. Espero que você goste, deixe seu like, curta, compartilha, deixe seus comentários, suas opiniões e também para escutar, ver o salve pra galera, é no final do vídeo, não se esqueça, acompanhe até o final. Candidata, em 2014 os brasileiros assistiram a uma grande dificuldade sua de criar o seu partido, a Rede, tanto que naquela ocasião, como candidata à presidência da República, no fim das contas, a senhora concorreu pelo Partido Socialista Brasileiro. 2 anos depois da criação, ou desse esforço de 2014, 2 anos depois, 7 integrantes da rede deixaram o partido. E deixaram divulgando uma carta com críticas, uma carta aberta à população com críticas. Eles se referiam à inexistência de posicionamento para os grandes problemas do Brasil. Palavras deles naquele documento. E neste ano que estamos agora, a rede tem dificuldades também. A rede tinha 4 parlamentares, 2 parlamentares foram embora, está reduzida à metade a bancada do partido. A questão é, como é que a senhora pretende convencer os eleitores de que tem as qualidades de uma líder? Caracas, nego velho, a mulher não conseguiu nem mesmo segurar um partido. Construiu o partido e o partido se desmantelou devido a esses assuntos aí que o Bonner acabou de citar. Quer ser presidenta. O problema é que ela não quer ser presidenta. O problema é que ela só está ali para encher linguiça. Eles precisam desses concorrentes. Entende? E dá a impressão que o Jornal Nacional começa a pegar de leve com ela, né? Não foi assim lá na ferida no caso, mas mesmo porque também ela não tem nem muita ferida para fazer. Essa aí deve ser a maior ferida que ela tem no momento, né? Vamos ver o que vai dar. Boa noite, Bonner. Boa noite, Renata e todos que estão nos acompanhando. Primeiro, eu vejo o processo de saída das pessoas dos partidos como um processo natural, numa democracia. E as pessoas que saíram da rede são pessoas que eu continuo mantendo relação de respeito com essas pessoas e, mesmo elas estando distante da rede, eu tenho absoluta certeza que uma coisa elas concordam comigo. Os ideais que eu defendo para o Brasil são capazes de unir pessoas de diferentes partidos e pessoas da sociedade. No meu ver, começou mal, porque ela já também fez a mesma coisa que o Alckmin fez, deu aquela enrolada e terminou que não respondeu diretamente a pergunta feita, porque ela está dizendo que a proposta de políticos, os ideais políticos delas tem a capacidade de unir. E o que aconteceu no partido dela foi a desunião, sendo que os membros que se desfiliaram do partido terminaram deixando cartas anunciando à população de que o projeto dela para o Brasil é ineficaz. Tire as suas conclusões. Você está vendo o vídeo. Para liderar um processo político para governar o Brasil, as divergências não são divergências irresolvíveis, como às vezes a gente brinca. São visões de mundo. Por exemplo, naquela oportunidade, existia um grupo que achava que não se deveria votar favorável ao impeachment. Eu firmei o convencimento de que o impeachment era legal e, em função disso, criou-se uma divergência dentro da rede. Mas eu mantenho excelentes relações com essas pessoas e tenho por elas admiração. Mas a propósito disso, primeiro, o partido perdeu 7 integrantes, na verdade, no ano seguinte ao momento em que a senhora conseguiu finalmente criá-lo, porque isso foi em 2015, veio a criação, no ano seguinte eles saíram. Chama atenção, porque era um partido muito novo, e saírem 7 com uma crítica pesada como essa que eu reproduzi aqui, por isso a pergunta. E com relação ao impeachment, o que se deu naquela ocasião foi que a senhora apoiou o impeachment, embora o partido já houvesse dito que não havia motivo suficiente para a abertura do processo. Mas na hora de votar, também na hora da votação, os integrantes do seu partido se dividiram. Eram 4, 2 votaram a favor, 2 votaram contra. Mais uma vez, eu insisto nessa pergunta. Isso não pode dar aos eleitores uma impressão de que falta a líder do partido e, portanto, agora candidata à presidência da República, liderança, autoridade?
ser líder não é ser o dono do partido. Bom, o líder de um partido, ele é aquele que é capaz de dialogar com os diferentes. E naquela oportunidade do debate do impeachment, 60% da direção da rede foi favorável ao impeachment. E 2 deputados tiveram uma posição contrária. Mas quando eles entraram na rede, eles já haviam dito, se tiver uma votação em relação ao impeachment, nós não temos como votar favoravelmente. Isso tinha a compreensão de que seria assim. Quando nós firmamos a convicção de que o impeachment não era golpe, nós dissemos ao mesmo tempo, não é golpe, tem legalidade, mas não vai alcançar a finalidade. Porque Dilma e Temer são farinhas do mesmo saco, angu do mesmo caroço. Ambos cometeram os mesmos crimes de caixa 2, de desvio de dinheiro público, e nós defendíamos a cassação da chapa Dilma Temer. Os parlamentares saíram e nós continuamos com uma relação de respeito. Isso não tem nada a ver com falta de liderança, porque o líder não é o dono. E hoje no Brasil esse conceito de que o partido tem um dono, que regimenta as pessoas, que dá ordem unida, isso é uma visão completamente inadequada de política. Hoje a política se dá de forma mais autoral, as decisões são compartilhadas, tanto na autoria daquilo que a gente pensa, quanto na realização, e diferentemente dos partidos tradicionais, a rede tem uma vantagem. Geralmente nos partidos da esquerda mais tradicional, quem sai do partido vira um inimigo. Nós não. Nós continuamos mantendo relação e eu tenho certeza, pode ter certeza. Mas essas saídas, candidata, me permita só observar, as saídas fragilizaram no âmbito parlamentar a rede. Ela perdeu E ainda sobre a questão da liderança, né? A gente fala, poxa, não conseguiu liderar nesse tema dentro do partido, como liderar no país, né? Não posso negar que ela foi bem na resposta. Porém, a pergunta final da Renata deu aquele soco na boca do estômago dela. Se for assim, como governar o país? A questão do impeachment lá, de querer derrubar a chapa de Dilma Temer, fantástico, eu também apoiaria. Mas no meu ponto de vista, aquilo para mim foi um golpe do Temer, tá? E eu não sei se ele conseguiu usar a ingenuidade do partido dela para apoiar a causa do impeachment, muito embora ela tá falando que queria derrubar a chapa, Temer também. Mas, enfim, do meu ponto de vista, o Temer deu o golpe e puxou o tapete do PT ali. Agora, a pergunta da Renata seria a mesma pergunta que eu gostaria de ter feito. Como governar o Brasil se, em vez de unir, ela consegue simplesmente desunir? Ela não consegue manter o partido unido. Isso é uma pergunta fundamental. Veja bem, nós vamos governar um país dialogando, inclusive, com essas pessoas que saíram. Eu posso te dizer, eu duvido que se eu ganhar a presidência da República Federativa do Brasil, essas pessoas vão sabotar o meu governo. Eu duvido que uma pessoa como o Suplicy vai sabotar o meu governo. Liderar não é ter todo mundo embaixo do mesmo guarda-chuva. Mas como a senhora pode garantir isso? Olha, ninguém nunca experimentou isso. Aliás, alguém experimentou. O Itamar Franco. O Itamar Franco, quando assumiu a presidência da República, numa situação parecida com essa, ele não tinha uma base. E ele conseguiu juntar pessoas de diferentes partidos e governar e fazer uma transição. Eu vou ser um governo de transição. Então, ainda Durante 4 anos, eu vou governar esse país para que a gente possa combater a corrupção, fazer ele voltar a crescer e ser um país justo e bom para todas as pessoas viverem. Sobre essa questão da governabilidade, é preciso, fundamental, ter liderança. Como eu digo sempre, toma distraída, sabe de nada, inocente, vai. Então, na questão da liderança, uma crítica frequente dos seus adversários é sobre a sua postura diante de temas polêmicos, mas importantes para o país, como, por exemplo, a reforma da Previdência. Quando a senhora é questionada sobre esses temas, a senhora sempre defende a necessidade de um debate, mas não apresenta uma proposta concreta. Eu me lembro, na sabatina da Globo News, tem umas 3 semanas, a senhora, diante dessas questões, sempre respondia, chegou até a responder numa sequência de 3 vezes, é preciso debater, tem que debater, tem que se debater. Excelente pergunta, porque a Marina Silva ela é do tipo que não responde
porém não foge da pergunta, mas ela cria o tem que debater. Sempre aquela situação embaraçosa. Eu não posso responder agora porque eu não debati. E muitas vezes esses debates terminam levando anos, entra governo, sai governo e não foi debatido de acordo. Por isso, a importância dessa pergunta. Parabéns, o Jornal Nacional, mais uma vez. Como candidata à presidência da República, por que não assumir posturas? Mas eu assumo a postura. Posições? Sim. Se existe uma pessoa que assume posições, essa pessoa sou eu. Agora ela forçou, né? Agora ela forçou em geral. O avião que caiu, que ela devia estar dentro lá, nas eleições passadas, ela não assumiu posição nenhuma de investigação, de cobrar a investigação porque que não está sendo feita, de chamar outros peritos para tentar fazer uma averiguação mais profunda do caso. Simplesmente tirou dela da reta. E ela diz aí que assume. Ela já é conhecida por algumas pessoas como a Fujona, né? Qualquer problema ela abandona o barco e sai fora. É apelido dela, né? A Fujona. Eu defendo a reforma da Previdência e tenho as diretrizes para essa reforma. Quais são as diretrizes? Que a gente possa encarar o problema da idade mínima, que a gente possa transitar... Mas o seu programa de governo, justamente a questão da idade mínima, ela é posta de uma forma muito vaga. Não existem detalhes importantes, por exemplo, como a idade mínima, a nova idade mínima para aposentadoria. Não é importante isso para os brasileiros saberem, por exemplo? Toma distraída, sabe de nada, inocente, vai. É importante a gente dizer que vai debater a idade mínima. Mas tem gente que se incomoda com a ideia de debater porque a gente se acostumou com os pacotes. A gente vem da cultura do pacote, um em cima do outro, do povo brasileiro. Quando alguém diz que vai debater, vai dialogar, parece estranho. Mas numa democracia, isso é o normal. Mas esses 8 anos não foram suficientes para a senhora amadurecer posições tão importantes quanto essa? Sim, amadurecemos. Nós temos uma proposta, vamos encarar o problema da idade mínima. A gente está tendo pessoas que estão conseguindo viver muito mais. Isso é um debate que está acontecendo no mundo inteiro. E eu vou mais além. No problema da idade mínima, nós vamos manter a diferença entre homens e mulheres. A Universidade Federal de Minas Gerais fez um estudo de que 80% das atividades domésticas são feitas por mulheres. Enquanto a gente tiver uma cultura em que as mulheres têm sobrecarga, elas têm o direito de se aposentar mais cedo. Mas isso nós vamos enfrentar. Desde 2010 que eu defendo, 2010, quando ninguém debatia isso, que a gente tinha que transitar para um regime de capitalização e contribuições. Agora, nós sabemos que com o problema do déficit público, essa transição tem que ser bem construída. Mas devemos ir para um regime de capitalização e combater os privilégios. A Previdência não pode permitir que no Executivo você tenha aposentadorias que são muito altas, no Legislativo você tem aposentadorias muito altas, no Poder Judiciário, comparada à iniciativa privada, que é em torno de R$ 1.500. Isso são diretrizes gerais. Agora o governo Temer, sem debater, discutindo apenas com um lado, disse que ia fazer a reforma e não fez. Bom, eu devo concordar que ela se saiu bem na resposta. Mais uma vez, diplomacia, ela soube ali, naquele jeitinho mansinho dela. Aliás, ela lembra o ET de Varginha, né? Ou eu que estou enganado? Parece aquele desenho que fizeram do ET de Varginha, parece com ela. Mas deixa pra lá. Ela respondeu bem essa pergunta, tá? Agora, debatendo, ela vai conseguir manter a proposta e a reforma? Eu não acredito, porque se as pessoas que não debatem, que tentam empurrar a goela abaixo do povo, não conseguem fazer isso, como é que ela debatendo vai conseguir fazer se ela não conseguiu nem manter o partido unido? Significa que num debate ela vai conseguir a desunião ao invés de conseguir uma união estável e pró-Brasil. Essa questão já foi bastante debatida. Será Sim, mas é um problema muito complexo. Não se pode achar que algo que mexe com a vida de tantas pessoas pode ser feito assim a toque de caixa. Numa democracia, a gente tem que se dispor a dialogar com empresários, dialogar com trabalhadores, com os especialistas. E quando a gente entende do processo político, a gente sabe que resultado é tão importante quanto o processo. Agora, a reforma foi viabilizada, você sabe por quê?
foi inviabilizada porque o governo esqueceu o processo na reforma trabalhista. Se ele tivesse atendido todas as questões que eram colocadas na reforma trabalhista, talvez hoje nós não tivéssemos a situação de ambiguidade. Agora, candidata, a respeito de reforma previdenciária e idade mínima, ficou claro aqui, os eleitores só vão saber das idades mínimas que a senhora pretende propor depois de a senhora eleita. Mas eu queria mudar. Tem um compromisso de debater. Isso eles vai não haver debater. Novamente debater. Deixa eu só voltar. Sabe por quê? Sabe por quê, dona? Não, mas olha só, preste atenção, vamos lá. Olha só. A gente vai deixar de abordar outros temas importantes para a senhora e para os eleitores. Mas veja bem, você acabou de dizer que os meus eleitores... Não, eu expliquei, mas você parece que continua com dúvidas. E eu quero dizer, a Dilma e o Temer não apresentaram nada. Não tem legitimidade, não tem credibilidade, jogaram um pacote na cabeça do povo brasileiro, discutindo só com os empresários. Eu estou dizendo, então. Quem votar em mim sabe que eu vou ouvir especialistas, vou ouvir empresários e trabalhadores para a gente poder fazer algo que é importante de resolver, a reforma da Previdência. A reforma da Previdência está sendo feita no mundo inteiro de uma forma mais ou menos padronizada, que indica o dedinho da nova ordem mundial aí, ou da elite mundial governante, que, onde eu já disse em outros vídeos, a nova ordem mundial ela já está em pleno vapor. Vocês é que não estão prestando atenção. A Rússia, faltava fazer, aprovou agora durante a Copa do Mundo. O Japão já faz alguns anos que aprovou, era 60 anos a idade máxima, passou a ser 65 e agora estão querendo prorrogar para 70 anos. Só que no Japão é o seguinte, eles põem debate lá entre os parlamentares, chega na última hora, eles apresentam para o povo aí, assim. A partir do dia tal, a lei da Previdência Social vai mudar e ponto final, acabou. E o povo acata. Alguns saem para a rua, vão fazer algumas passeatas, mas também termina tudo dando em nada, porque aqui a ideia é acatar o que o governo faz. Por quê? Porque eles são um povo estudado, são um povo culto, onde eles conseguem analisar bem e perceber as vantagens e desvantagens da aposentadoria um pouquinho mais, com a idade um pouquinho mais avançada. O que não acontece no Brasil, que um povo que não tem cultura, um povo que chega só para poder ver a merda, joga a merda no ventilador, chega na cabeça do fraco e diz, ó, a 65 anos não, porque você vai ter que trabalhar 90 anos para se aposentar, não sei o quê, papapá. Eles não conseguiram assimilar a proposta. Mas essa proposta e essas mudanças na Previdência, elas estão acontecendo de forma global, não apenas no Brasil, tá? Gostaria que vocês ficassem sabendo disso. É claro que no Japão existe um outro detalhe. Geralmente o japonês, ele sai do ginásio, ele já entra direto numa fábrica ou num estabelecimento onde ele vai trabalhar. Os que não fazem isso, eles saem, vão para um curso especializante ou vão para a faculdade ou universidade, também já saem de lá praticamente empregado. E o que não acontece no Brasil, que o Brasil vive mais desempregado do que empregado. Então, no Brasil, acredito que antes da Previdência Social, antes de ser feita a reforma na Previdência Social brasileira, teria que ser feita uma reforma no que diz respeito ao trabalho do cidadão brasileiro. Dá mais segurança ao cidadão brasileiro no trabalho, mais estabilidade e mais trabalho, obviamente, né? Então não adianta resolver o problema da Previdência sem resolver o problema de que o povo brasileiro não tem a mania de sair da escola, já entrar no seu serviço e só sair do serviço depois de aposentado. No Japão geralmente é assim, tá? A grande maioria é assim, muito embora está saindo um povo novato aí, que está mudando essa mentalidade. Eles são os freelancers que eles chamam, né? Gosta de ficar trocando de emprego para lá e para cá, mas mesmo assim, aos mais inteligentes, eles pagam a aposentadoria por conta. Queria falar agora de outro assunto. A gente vai entrar agora na seara da corrupção. Na eleição passada, a senhora obteve 22 milhões de votos e aí, no segundo turno, a senhora declarou apoio ao candidato do PSDB, Aécio Neves, que se tornou, depois daquilo, réu por corrupção passiva e por obstrução de justiça. O que é que a senhora tem a dizer aos eleitores que votaram em Aécio Neves por causa da sua recomendação? Hoje, com as informações que vieram pela Lava Jato, não teria declarado meu voto ao Aécio.
E acho que muitos que votaram Mas havia no o Aécio, aeroporto né? de Cláudio, candidata. Durante a eleição, isso foi debatido, o aeroporto de Cláudio era um problema da campanha de Aécio Neves. Antes da senhora declarar Mas veja o apoio. bem. Sim. Nessa eu vou ter que fazer um pouquinho diferente. Toma distraída. Ui! Nas eleições de 2014, acho que a maioria das pessoas conscientes acabaram votando em alguém. Nós mesmos aqui, cada um de nós votou em alguém. Mesmo com tudo que tinha, alguém escolheu um candidato de segundo turno. Mas eu tenho certeza que muitos de nós aqui não teria votado se tivesse as informações da Lava Jato. Não era a Lava Jato, mas havia, como eu disse, o aeroporto. Deixa eu dizer, nessa mesma eleição... Todo mundo votou, Bonner. Nessa todo mundo mesma... votou. Bom, eu hoje não Aécio votaria. Neves perdeu a eleição. Não votaria nem Aécio, nem Dilma. A Lava Jato mostrou que todos eles praticaram crime de caixa 2. Aí chegamos à próxima questão. Porque nessa mesma eleição, a senhora era candidata a vice de Eduardo Campos e se tornou a candidata à presidência após a morte dele. No ano passado, Eduardo Campos foi citado em delações da Odebrecht, em delações da JBS, por ter recebido propina em campanha. Toma distraída. Ui! A senhora não desconfiou de que havia dinheiro demais na campanha do Partido Socialista Brasileiro. Se eleita, a senhora vai ter que formar um governo. Os eleitores gostariam de saber se a senhora, nesse período, desenvolveu mecanismos mais eficientes de avaliação das pessoas com quem a senhora pretende se aliar. Porque no caso de Aécio e no caso de Eduardo Campos, a senhora não teve como saber antes que havia esses problemas. Para formar sua equipe, a senhora vai estar segura? Tem mecanismos de evitar que se repita essa situação? Com certeza. Quais mecanismos? Com certeza. Aliás, você tocou num assunto aqui. Há 4 anos atrás, o Eduardo estava sendo entrevistado por vocês. No dia seguinte, nós o perdemos. Para sempre, numa tragédia. E eu quero aqui, mesmo com as denúncias que existem, dizer o seguinte. A Justiça está investigando. E como ele está morto, não tem como se defender, e muito menos se porventura for culpado pagar, porque já não temos mais a sua vida, eu não tenho compromisso com erros, não tenho. Mas hoje eu estou muito bem calçada depois da Lava Jato. A senhora tem hoje esses mecanismos? Sim, com certeza. Eu fui a única candidata até agora a ir até a Transparência Internacional. E eles produziram mais de 70 propostas para combate à corrupção. Um trabalho denso. E eu me comprometi que não só vou adotar uma série de medidas que estão ali naquelas contribuições, porque eu sou a única candidata que diz que apoia a Lava Jato, que defende o Ministério Público. Fazem não, isso, mas candidata. na prática eu fiz 2 programas do meu partido de 10 minutos defendendo a Lava Jato. Mas veja, candidata, a prática e o discurso às vezes não se encaixam. No meu caso se encaixa. Então vamos ver o que está acontecendo. 32 anos de vida pública. Eu a convido apenas a senhora analisar e responder a questão sobre as coligações estaduais. Não é um problema, é um problema nessas eleições, bem claro, não apenas para um candidato. Mas veja a sua situação. A senhora critica sistematicamente os partidos do chamado Centrão. Os partidos do Centrão têm 41 investigados na Lava Jato que a senhora apoia. E esses partidos do Centrão têm essa fama de praticar o famoso, né, toma lá, dá cá. É mais do que isso. Bom, é corrupção mas brava eles têm mesmo. corrupção. Bom, aqui ela mordeu a própria cauda, porque ele alegou que tem os partidos do Centrão lá, onde ela apoia várias pessoas que fazem parte da corrupção. Foi corrupção brava mesmo, quer dizer. Então ela não negou que apoia essas pessoas, que tem envolvimento com essas pessoas, e ainda afirmou que o que eles fazem é corrupção brava mesmo. Tira suas decisões, ela está afirmando. O Bonner só está fazendo o papel dele de expor a ela o caso. E, aliás, estão fazendo as perguntas que realmente o povo brasileiro gostaria de fazer. Tenho certeza disso. Corrupção braba, chame como a senhora preferir. A senhora reforça essas críticas. A senhora também chegou a dizer que naquele ano de 2014, na última eleição, o PT e o PSDB não estavam disputando a presidência da República, eles estavam disputando a presidência de uma organização criminosa. É uma declaração forte essa, né?
Lembrando que ela afirma isso com autoridade porque ela é cria do PT, né? Não se esqueçam disso. Pois bem, nesta eleição agora, o seu partido, a Rede, ele tem coligações, ele participa de coligações com o PT em alguns estados, com o PSDB em alguns estados e com partidos do Centrão em outros tantos estados. E aí eu vou levar a pergunta. Diante destas coligações, o eleitor não pode achar que aquelas críticas fortes que a senhora fez eram insinceras e até oportunistas? Não, porque o que atesta a minha vida e o meu compromisso são mais de 30 anos de vida pública. Deputada, senadora, ministra, sem nenhum envolvimento em casos de corrupção. No plano nacional não estamos coligados com nenhum desses partidos. Mas em cada um desses estados? Não, não é em cada um, não. São em alguns estados. São muitos candidatos. Não são. Olha, eu poderia... Vou te dizer, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul... É um deles. Não, vou falar, eu mesmo falo para você. No Rio Grande do Sul, nós estamos coligados com um jovem que foi prefeito de Pelotas e esse jovem, sobre ele não pesa absolutamente nada. Eu sou inteiramente coerente. O que é o que eu tenho dito? Eu tenho aqui uma lista, candidata. Se a senhora quiser, eu posso dar essa lista rapidamente. Vamos lá. A princípio, ela tentou debater dizendo que não, não e não. Então o Bonner insistiu dizendo que tinha as provas, que tinha as listas e que ia mostrar. Então ela terminou cedendo. E agora ela está tentando dar aquela pincelada para ver se engambela o cara. Mas tá aí, tá na cara de vocês. Político é tudo farinha do mesmo saco. Vamos lá. A senhora, o seu partido, a Rede está coligada com o MDB de Michel Temer no Espírito Santo. Em 3 estados brasileiros, a Rede está coligada com o Partido dos Trabalhadores, em Tocantins, em Roraima e na Paraíba. Em 4 estados, o seu partido está coligado com o PSDB, Maranhão, Amapá, Goiás e Rio Grande do Sul, que a senhora mencionou. E em 7 estados, com partidos do Centrão, Tocantins, Roraima de novo, Paraíba de novo, Amapá de novo, Goiás, Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. São muitos estados em que a Rede está associada, está coligada, por assim dizer, a partidos que a senhora critica muito veementemente. Isso não lhe parece incoerente? Entendi. Olhando da forma como você coloca, passa essa impressão ao telespectador. Mas as pessoas que conhecem a minha trajetória, o que eu tenho dito? Pessoas boas. Aliás, tem gente que até está me copiando agora. Pessoas boas desde 2010, eu digo. Existem em todos os partidos. E que nós não podemos fazer recortes partidários. Vimos isso ontem aqui do candidato do PSDB. Você está dizendo quem está copiando. E que pessoas boas existem em todos os partidos. E que se a gente for olhar para os partidos, fica muito difícil qualquer tipo de diálogo político. Mas a gente tem que olhar para as pessoas, para a trajetória das pessoas. Pegando o caso do jovem candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Mas não vamos particularizar, candidato. Mas eu não vou desabonar o jovem. Não é eu isso. Estou dizendo que ele é uma pessoa de bem. Se você for para o Amapá, qual é a denúncia de corrupção contra o candidato? Não se trata disso. Não é com partidos bons. É que a senhora fundou um partido exatamente para se diferenciar, era esse o discurso, esse é o diferencial. Para se diferenciar daquela salada de partidos, aquela bagunça. Mas aí chega numa eleição como essa. Mas o recorte não é partidário. Mas a Rede está mergulhada nisso agora. Não está, Wanda. Não está. Pelo contrário, nós criamos um partido já dizendo desde o início, não vamos sacralizar partidos. Pessoas boas tem em todos os partidos. E se eu ganhar, eu vou governar com os melhores de todos os partidos. Até consigo entender o que ela está falando, certo? Se realmente funcionar, não adianta você pegar, porque aquele partido é ruim, então não vai ter partido nenhum para pegar ninguém. Todos os partidos são ruins, é o que ela quis dizer. Porém, dentro de cada partido ruim, sempre tem aquela pessoa honesta que tenta trabalhar em prol da função a que foi elegida. Só que todos nós sabemos também que a partir do momento que você entra num partido político corrupto, você tem que se tornar corrupto por obrigação. Isso é clássico, é praxe. E é por isso que o Bonner está insistindo
na mesma pergunta dizendo que não vamos generalizar, né? Aí vocês tirem as suas próprias conclusões. Esse é um discurso que eu falo desde 2010. Estou aproveitando esse conversei com essas pessoas e elas não desabonam. A nossa aliança ela é programática, baseada em trajetórias de vidas. E a Rede é um partido pequeno. É engraçado que as pessoas cobram numa hora. Mas a senhora não tem alianças, não tem coligação. Quando eu faço alianças com aqueles que sobraram dessa miscelânea de corrupção, aí as pessoas me atiram em rosto. Mas ainda falando então sobre coerência, não tem quando nada a ver. Sim, pode quando falar. A senhora saiu do PV, a senhora saiu sob a justificativa de que precisava manter a coerência. 7 anos depois, a senhora escolhe justamente um integrante do PV para ser seu vice na chapa, aí a candidatura à presidência da República. O Partido Verde de hoje é o mesmo de 2011, até o presidente do partido, inclusive, é o mesmo. A senhora desistiu da coerência? Continuo coerente, porque o Eduardo, o Jorge, nós nunca tivemos divergências. A minha saída do PV tinha a ver com a visão de processo em relação a que eu queria muito que o PV se tornasse um partido em rede. Mas a cultura política da direção do PV entendeu que não. E eu criei um partido em rede, mas em termos programáticos, não há divergências em vários não vem o partido todo? Como? Junto com o vice não vem o partido também? Mas o processo interno do partido é completamente diferente. Eu não posso querer impor a cultura partidária da Rede aos demais partidos. O importante é que em muitos aspectos nós temos convergências, e essas convergências, aliás, são as mesmas que me fizeram ser candidata em 2010. Não tem coerência nenhuma. Eu e Eduardo temos muitas convergências, algumas divergências, mas isso é normal numa democracia. Então ainda falando nós, sobre divergências. Nós, no Partido Verde e a Rede, fizemos uma aliança inteiramente programática, inclusive com o PV, reconhecendo a soberania do meu programa em várias questões que haviam diferenças. Isso é típico da democracia. A Rede é um partido em rede, porque assim se conformou, e eu não vejo incoerência nenhuma. Incoerência, sabe o que é? É fazer aliança por tempo de televisão, é fazer aliança em troca de dinheiro para enganar a população com marqueteiro vendido a peso de ouro. Candidato, isso é que é incoerência. Concordo plenamente com as últimas palavras aí da marqueteira não, da candidata Marina Silva. Vou seguir então e adiante abordar outros temas. A bancada ruralista tem crescido no Congresso, inclusive cientistas políticos têm dito que ano que vem ela vai ser ainda maior. Como é que a senhora acha que seria possível conquistar votos desses parlamentares para o seu programa ambiental? Discutindo com eles em termos programáticos. Mas é uma bancada ruralista, não são poucos os que temem, os que acreditam que o seu programa prejudica o agronegócio, que é tão importante para a economia do país. É que tem muita gente que trata o agronegócio como se ele fosse homogêneo. E não é. Hoje tem muita gente que já está fazendo o dever de casa. Tem muita gente que quer fazer. Eu tive ontem lá no encontro da Confederação Nacional da Agricultura e fui muito bem recebida pelas minhas teses, pelas minhas ideias de uma agricultura de baixo carbono, de financiar cada vez mais a agricultura ABC, que introduz novas tecnologias para evitar essas críticas que existem em um número grande de parlamentares dentro da bancada ruralista, que é um fato, né? Inclusive ainda deve ser ainda maior no Congresso ano que vem. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Eu fui ministra do Meio Ambiente e dialogava com todos os partidos e com todas as bancadas. Mas havia críticas à lentidão de licenciamento ambiental nessa gestão. Não é verdade, Bonner. Não é verdade. Candidata, a senhora foi advertida, inclusive, pelo então presidente Lula. A senhora foi admoestada. Advertida? Admoestada? É. Bem, isso faz parte da lenda e do processo de desconstrução. Eu, quando entrei no Ministério do Meio Ambiente, tinha mais de 40 hidrelétricas que não tinham licença. Aquilo que foi competência do IBAMA, nós limpamos a pauta. E o que não dava para fazer, nós dissemos claramente aos empreendedores. Não dá para fazer, como foi o caso de Tijuco Alto.
Você quer saber de uma coisa? As licenças mais difíceis foram na minha gestão. A senhora não tem autocrítica? Eu digo especificamente a sua gestão nesse período do governo Lula. Porque se a senhora disser, não, eu fiz o que era para ser feito, é um recado que a senhora está dando para parte do eleitorado de dizer o seguinte, olha, aquelas pessoas que querem que o licenciamento ambiental seja feito para proteger o meio ambiente, mas que seja feito com mais celeridade para respeitar também a urgência da necessidade de geração de empregos com esses investimentos, essas obras todas. Mas isso foi feito, Bonner. Isso foi feito. A senhora ficou... É o recado que a senhora dá. A senhora ficou satisfeita com aquele ritmo que a senhora imprimiu ao licenciamento que as pessoas ficam falando... Bom, aí é mais um clássico quadro do Toma Distraída, né? Aguenta, dorme com essa. Algo que não é o seu caso, é claro, que elas não conhecem. A hidrelétrica de Santo Antônio Geral foi dada durante a minha gestão, um dos licenciamentos mais difíceis. Agora vamos a outro mais difícil ainda, que estavam tentando licenciar desde o Império. A transposição do Rio São Francisco. A BR-163. Você sabe por que foi feito? Porque tinha capacidade técnica. Uma equipe que tinha condições de passar para a opinião pública a certeza de que aquilo não estava sendo feito por encomenda. Eu fui ministra durante 5 anos e meio e nunca ninguém me fez pressão para que eu desse uma licença que não tivesse base técnica. Tudo que nós fizemos foi de acordo com a lei. Agora, se você me disser, Marina, você acha que você tinha a estrutura adequada? Eu vou te dizer que não. E por que não tínhamos? Porque, infelizmente, há uma visão de que investir na diretoria de licenciamento, investir na diretoria de combate a crimes ambientais, isso é algo que eles encaram como custeio, e não é. Eu vou ser presidente do Brasil e vou mostrar que é possível integrar meio ambiente e ecologia, criar um novo ciclo de prosperidade. Qual é o Brasil que a senhora quer para o futuro? O Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil onde nenhuma pessoa tenha que passar pela humilhação de não ter o trabalho para sustentar a sua família. Eu sou mulher, sou negra, mãe de 4 filhos, fui seringueira, empregada doméstica, me alfabetizei aos 16 anos. E eu sei que muita gente acha que pessoas com a minha origem não têm capacidade para ser presidente da República. Eu estou aqui trazendo mais que um discurso. Eu trago uma trajetória, o compromisso de construir um país que seja justo e bom para todos, para empresários, para trabalhadores, para a classe média, para jovens, para mulheres. Muitas vezes as pessoas me admiram como uma exceção, mas eu não quero um país de exceção, eu quero um país de regras. Eu serei presidente da República com o seu voto para que esse país seja economicamente próspero, socialmente justo e ambientalmente sustentável. Foi inventado esse quadro de qual seria o candidato que você jamais votaria. Eu jamais votaria na Marina Silva. Porém, hoje, depois de ver esse vídeo, e sendo franco com você, eu só vi esse vídeo agora, no momento que eu estou editando esse vídeo, eu me convenci que ela tem um pouquinho de dignidade. Então eu já retiro o que eu disse antes de que jamais votaria Marina Silva. Tá? Ela foi coerente nas respostas, para mim foi um dos debates mais tranquilos que teve até agora. Esse é o segundo vídeo, e nós vamos ainda fazer o vídeo do Haddad, do Ciro e do Bolsonaro. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos vídeos. Não vou votar na Marina Silva, mas a minha mentalidade a partir do que ela falou mudou um pouco com relação a ela. Falta um pouquinho de maturidade, falta um pouquinho de experiência política, falta um pouquinho de garra, de meter a mão na massa e realmente fazer acontecer. E não ficar debatendo muito, porque também o tempo é preciso. A candidata Marina Silva, da Rede, visitou mulheres empreendedoras na zona sul de São Paulo. Disse que vai manter o poder aquisitivo do salário mínimo e fez críticas ao Legislativo e ao Judiciário por aumentarem os próprios salários.
A candidata também falou sobre microcrédito e moradias populares. Nós vamos fazer moradias populares já integradas a sistemas de transporte, saneamento básico, água, luz, inclusive das energias renováveis, com placas solares, porque nós vamos fazer 1 milhão de tetos solares, 1,5 milhão para gerar emprego. É clássico de todo político. Época de campanha, eles vão visitar as famílias mais carentes, a associação de mulheres, e vão fazer tudo que não fazem a vida inteira. E que quando eles estão lá sentadinhos na cadeirinha deles, ganhando o dinheirinho deles, eles não estão nem aí pro povo. Enquanto eles comem caviar e champanhe, o povo rói o osso. Agora, chega na época de campanha, eles fazem esse fuzuê do cacete. Uma coisa que me chamou a atenção foi que ela falou sobre manter o poder de compra do salário mínimo. Isso daí é meio embaçado. Salário mínimo de quem? Do deputado, do presidente, do senador ou do assalariado? Eu não entendi essa. O primeiro compromisso de Marina Silva foi uma sabatina no jornal Globo. Sobre segurança pública, falou que pretende discutir um plano nacional com estados e municípios. Entre outras medidas, ela se comprometeu a investir em inteligência para combater a criminalidade. Marina Silva também visitou essa ONG, que dá apoio a crianças com problemas de saúde e ajuda as famílias em situação vulnerável a melhorar as condições de vida. A candidata disse que, se eleita, pode usar experiências como essa para criar políticas públicas na área da saúde. E o meu compromisso é de transformar em política pública, para que a gente tenha um sistema único de saúde que, além de curar as pessoas, ajude a prevenir a doença. Porque aqui nós temos também um trabalho de prevenção da doença. A salubridade da casa, isso promove saúde. Em seguida, a candidata da Rede participou de uma transmissão pela internet para arrecadar doações para a campanha. Como eu disse antes, né, época de eleição, eles vão em todos os lugares, aperta a mão, dá beijinho e faz de tudo, né? Agora, nós poderemos fazer, nós vamos discutir sempre o mesmo assunto. É claro que é óbvio, seria interessante discutir, mas esses assuntos já deveria ter um plano mais ou menos, de discussão pelo menos, né? Vai discutir o quê? Ah, a segurança, tudo bem, mas vai discutir como? Ah, não, vamos discutir com empresários, com políticos, com governos estaduais, municipais e estaduais e... Escolheu Minas Gerais para fazer campanha hoje. Pela manhã, Marina Silva participou de uma entrevista na Rádio Super, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. De lá, a candidata da Rede seguiu para a Praça 7, no centro da capital mineira. Também visitou o Mercado Central e prometeu ampliar as vagas nas creches públicas para que as mulheres possam trabalhar e estudar com tranquilidade. Marina Silva disse que, se eleita, o combate à criminalidade será uma das prioridades de governo. Para isso, ela falou que pretende criar um plano nacional de segurança pública. Os criminosos continuam comandando as quadrilhas de dentro dos presídios. Para isso, vamos investir cada vez mais em inteligência, formação continuada de policiais, remuneração justa para os policiais e compreender que segurança é também justiça social. Ela citou que o Alckmin imita ela no dizer que todos os partidos têm boas pessoas dentro dos partidos. E eu notei também que tanto o Alckmin como ela estão enfatizando a segurança pública, aumentar o contingente. Ela foi a primeira que falou em aumentar o salário, né, a remuneração dos policiais. Mas me lembra aí que estão imitando o Bolsonaro também, né? A impressão que ficou. Juventude. Igualdade de oportunidade para os jovens. Vamos dar condição para os jovens possam empreender, que eles possam desenvolver seus negócios, que possam ter acesso à educação de qualidade, poder fazer uma faculdade, um curso profissionalizante. É isso que nós estamos comprometidos e é isso que nós vamos fazer. Marina disse ainda que vai criar 2 milhões de vagas em creches. E a vaga em creche é bom. Mas tem que pagar professores, tem que pagar cuidadores, merendeiros, merenda. E além do mais, tem que dar oportunidade de trabalho para que os pais possam pagar a creche. Ou a creche vai ser totalmente gratuita.
Faltou esse detalhe aí na explicação do projeto da garota aí. Os órgãos de assistência técnica estão à deriva. Nós vamos, de forma integrada, estruturar um sistema de suporte para que se possa aumentar cada vez mais a produção por ganho de produtividade. Alimento saudável, em abundância, com preços baratos para a população brasileira. Aumentando a cobertura de creche de 0 a 4 anos de idade, saindo de 30% que nós temos hoje para 50% até 2022. E o apoio às mulheres, para que elas possam ser bem cuidadas com saúde, protegidas para poderem se tornar economicamente independentes. Combate à injustiça tributária, porque os que são mais pobres acabam pagando mais, o dinheiro deve ser tributado e destinado para quem tem atribuição de saúde, educação, como tem os municípios, que hoje ficaram apenas com as atribuições sem os recursos para dar conta do recado. Ela falar dos recursos e tudo aí, mas alguém conseguiu entender exatamente o que essa mulher quis dizer? Para mim ela enrolou e não falou nada com nada. Agora ela está falando muito aí em energia limpa, é uma proposta de campanha dela. Tudo bem, vai gerar empregos porque vão ter que fabricar os equipamentos, os tetos solares. Agora fica a pergunta, as empresas que hoje fabricam automóveis e são aí do ramo eletroeletrônico já não têm essa mão de obra contratada, eles simplesmente vão adquirir mais uma fonte de renda. Porém, a pessoa, para implantar o teto solar na sua casa, ela vai ter que comprar esse teto solar, o governo vai dar esse teto solar para ela. No Japão, ele é comprado, ele é financiado, chega a se financiar em 15, 20 anos. Só que é o seguinte, você tem que pagar. Sem contar que existe outro empecilho que ela não conta. O que você fatura com o teto solar, ou a energia que você ganha com o teto solar, ela não vem direto para sua casa. Primeiro você tem que vender ela para uma estatal ou para o governo, e depois você tem que comprar deles. Claro que você vai ter uma bonificação aí, mas isso eles não explicam, né? E se explicar isso para o povo brasileiro, como é que seria a reação deles? O Plano Vida Digna se compõe da parte de educação, cuidado com as mulheres e na saúde, que nós vamos melhorar o Sistema Único de Saúde. Vamos criar 400 regiões em todo o país para dar cobertura a 500 mil pessoas, fortalecendo os médicos de saúde da família, o atendimento primário das famílias, ao mesmo tempo ampliando a parte ambulatorial, alguns programas, como é o caso do Sol para Todos. Vamos gerar 2 milhões de novos empregos com a agenda das energias renováveis. E o Nordeste será a base desse novo ciclo de prosperidade. Nós vamos fazer do uso do sol o nosso pré-sol, reduzir emissões de CO2, gerar emprego, gerar renda digna para as pessoas. Até parece que isso funciona como ela está falando. 2 milhões de empregos. Para você construir um painel solar, as mesmas pessoas que construíam antigamente aqueles deck de videocassete, lembra? São as que estão fabricando os tetos solares hoje aqui no Japão. Só que ela está esquecendo de dizer que o sol é privatizado. Você não recebe energia simplesmente porque você pôs um teto solar na sua casa. Quem é que vai ter condições no Brasil de botar teto solar e arcar com a responsabilidade do financiamento desse teto solar? O governo vai ajudar? Sim, mas quem comprar vai ter que pagar. Ou o governo vai dar disso de graça? Eu quero saber isso. Cidadão. Nós vamos criar uma base de dados para que as pessoas possam tirar seus documentos sem precisar recorrer à burocracia, para que as pessoas possam abrir seus negócios de forma mais rápida. Geralmente se leva 5 horas em uma fila. Geralmente se leva 80 dias para abrir um negócio. Com o Brasil conectado, tudo isso poderá ser mais rápido, com menos burocracia. Concordo que desburocratizar esse tema aí de arrumar documento, arrumar empréstimo e tudo, e fazer um banco de dados únicos em todos os países, isso já deveria ter sido feito há muito tempo, inclusive com as polícias, né? Mas o vídeo vai terminando por aqui. A partir de agora eu vou deixar o salve para a galera que comentou o último vídeo, falou? Então, vamos lá.
Bom, então chegou a hora do salve. Eu vou deixar aqui o meu salve para as pessoas que comentaram o último vídeo. O último vídeo foi o Tufão 24 passa em cima da minha cidade. Bom, aqui meu companheiro, um amigo do peito, o Rodrigo de Souza, jogador de futsal do time do Pelmari, lá de Odawara. Ele falou o seguinte: pô, Márcio, aqui em Odawara também está forte demais, um barulho estrondoso nas janelas, chega a sentir o prédio dar umas balançadas, e realmente balança, a minha casa aqui também balançou um bocado. 30 anos de Japão, e eu pela primeira vez vi um tufão que não passou, o olho dele não passou onde eu moro, porém os ventos foram muito fortes. A primeira experiência que eu tive com ventos tão fortes quanto foram o tufão número 24 de ontem, na madrugada do dia 1º de outubro. Aqui a Nelma Mingoranze falou que: oi, meus filhos e netos estão no olho do tufão. Você sabe que quanto mais próximo ao olho do tufão, menos tempestade e ventos fortes. Bom, mas estive rezando por eles, espero que estejam todos bem. Um salve também para os seus filhos e netos, Nelma. Então aquele abraço, Rodrigo, aquele abraço, Nelma, até o próximo. Rodrigo, sorte aí no campeonato esse ano, que tudo saia bem para vocês, e Nelma, que sua família esteja bem. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui, tchau!